E a sala está cheia. E a sala está cheia da tua presença, Jesus. E a sala está cheia. E a sala está cheia da tua presença, Jesus. Senhor Jesus, não somente a sala, Senhor, deverá estar cheia da tua presença, mas em nossas vidas, em nossas vidas, em nossas vidas, por amor do teu nome, Senhor. Te agradecemos, Deus, porque nós estamos aqui pelo teu amor, pela tua graça, pela tua infinita misericórdia. Senhor, nós louvamos, bendizemos, Senhor. No dia de hoje, ajuda-nos a percebermos mais uma vez, mais um bocado, Senhor, o que significa, Senhor, a tua Páscoa, o que significa para nós a tua morte e ressurreição. Senhor, toma-nos, Senhor amado, nas tuas mãos no dia de hoje. Faça ouvir tua voz de uma forma estridente, Senhor, por amor do teu nome. Faça, Deus, com que nossa consciência se mude e com que nossas vidas sejam transformadas. Senhor, aqueles que não estão neste lugar, Senhor, estão nos acompanhando ou estão a caminho, Senhor, nós também pedimos, derrama a tua graça sobre eles. Aos que estão a caminho, traga-os debaixo da tua onipotente mão. Senhor, livra-os de todo o mal, livra-os de todo acidente, incidente, é o que nós te pedimos no nome de Jesus. Deus, aqueles, ó Deus, que por alguma eventualidade, Senhor, esqueceram, Senhor Deus, estão com alguma barreira, algum empecilho de estar aqui no dia de hoje, pedimos, ó Deus, que o Senhor possa quebrar todo empecilho, possa desfazer toda a barreira, para que juntos possamos estar aqui e jubilar. Pai, aqueles que nos acompanham da live, quer por Luanda, quer por Angola, quer por África, quer por outros continentes, Senhor, pedimos, ó Deus, que a tua graça, teu poder, tua misericórdia e glória, Senhor amado, possa os alcançar, Pai amado do Senhor. Deus, no dia de hoje, o que nós queremos é te conhecer mais um bocado. Senhor, o que nós precisamos é te conhecer mais um bocado. O que nós ansiamos é te buscar mais um bocado. Senhor, tu és Deus. Fora de ti não há outro. Por isso te agradecemos. Louvamos e bendizemos teu nome. Porque tu és bom, tu és bom, tu és bom, tu és bom. Tua graça e misericórdia duram para todo sempre, Senhor. Tua misericórdia, tua misericórdia, tua misericórdia. Pai, toma-nos, ó Deus, nessa noite e faz o que te apraz. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus, todos dizem aleluia. Aplaudam ao Senhor. Aleluia. Shalom Adonai. Shalom Adonai. Estamos todos bem? Estamos todos bem? Graças a Deus. Uma semana abençoada, amém? Uma semana bem abençoada. E sem palavras, sem palavras. Não tive fisicamente na terça, mas acompanhei. Acho que acompanhei 2 vezes a pregação, 3 vezes a direção. Então, foi uma bênção, amém? E ontem, igualmente, uma bênção. Dizer que é uma semana com dias diferentes, dirigentes diferentes, pregadores com cadências diferentes. E enquanto orava, Deus trouxe isso à minha mente e foi tremendo. Aleluia. Louvar a Deus por essa oportunidade de aqui estar. Mas espera que o pastor chegasse. Louvar a Deus pela oportunidade que o pastor concede de estar aqui. Nós ainda não temos essa graça de começar sem a bênção do pastor. Você fica aqui até o pastor chegar. Aleluia. E agradecer aos irmãos que estão aqui, mais uma vez, aos que nos acompanham pela live. Shalom Adonai. E é uma grande bênção. Aleluia. Sem mais delongas, vamos abrir nossas Bíblias no segundo livro. Amém?
no seu capítulo 12. Êxodo 12. Pedia auxílio da mídia. Vamos ler aqui uns textos. Vamos tentar ser o mais ágil possível. A partir do verso 1 até o verso 14. Aleluia. Ok, para a leitura. Pode ser a CF, por gentileza. Aqui um termo. Diz assim a santa e bendita palavra do Senhor. E falou o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo... Mídia, vamos ao teu 14. Então, este mesmo mês vos será princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo... Aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro. Segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho, perto de sua casa, conforme o número das almas. Cada um conforme ao seu comer, fareis conta conforme ao cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. E guardareis até o 14º dia do mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel, o sacrifício será à tarde. E tomarão do sangue e poluão em ambas ombreiras, e na verga das portas, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com os pães ázimos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele cru, nem cozido em água, senão assado no fogo, a sua cabeça e os seus pés e com a sua frissura. E nada dele deixarás até o amanhã, mas o que dele ficar até amanhã queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e os vossos cajados na mão. E comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde o homem até os animais, em todos os deuses do Egito, e em todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes, tendo eu sangue, passarei por cima de vós. E não haverá entre vós praga de mortandade quando eu ferir a terra do Egito. 14 e último. E este dia vos será por memória. Celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Aleluia. Vamos ler um outro texto, por gentileza, mídia. Vamos ler Mateus 27, 45 a 53. E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra, até a hora 9. E perto da hora 9 exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que estavam ali ouvindo isto diziam: este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e embebeu em vinagre e pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. E abriu-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados.
E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Palavra do Senhor. Vamos orar com o nosso pastor, por gentileza. Senhor nosso Pai, nosso Deus, queremos ouvir a Tua voz nesse terceiro dia da semana Anastase. Venha falar conosco na celebração desta Páscoa. Queremos sair daqui com entendimento e revelação da obra do Calvário e do poder da ressurreição. Fale conosco usando o Teu Filho, o Teu servo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Aleluia. Quero tomar os teus assentos, por gentileza. Mais uma vez, Shalom Adonai. Estamos todos bem, amém. Hoje, e aproveitar já aqui a meditação desta noite, tem como texto Êxodos 12, 1 a 14, e de apoio 27, Mateus 27, 45 a 53, e tem como tema Páscoa, um decreto perpétuo. Páscoa, vírgula, um decreto perpétuo. Aleluia. Antes de começar, eu gostaria de dizer que nós vamos ouvir falar muita coisa de Páscoa, falar de Páscoa. Hoje já ouvimos durante a semana, domingo ainda ouviremos com certeza. Mas querer fazer hoje, antes, uma declaração ao Senhor, dizer, e eu vim acompanhando a dirigente Anice, Deus te abençoe. Agradecer a Deus pela sua misericórdia. Agradecer a Deus pelo seu infinito amor. Agradecer a Deus por esta Páscoa. Agradecer a Deus por fazer da Páscoa um decreto perpétuo. Agradecer a Deus porque nós não chegaríamos aos padrões necessários da lei para nos aproximarmos de Deus. Nós não teríamos, mesmo quando nós andamos, avançamos, recuamos, ainda assim a misericórdia do Senhor nos alcançou. Nós podemos ter falhado, a misericórdia do Senhor nos alcançou. Como o líder Jairo pregou, a sua Páscoa, a Páscoa, Cristo fez-nos ex. Nós éramos ex, e isso por misericórdia, por misericórdia. Ainda que altares se levantam, a misericórdia do Senhor nos alcançou. Quando nós achamos, assim como o povo de Israel, que nós estamos numa zona de conforto, mas na verdade nós somos escravos, a misericórdia do Senhor nos alcançou. Quando nós achávamos que um cordeiro morto todos os anos, todos os dias era suficiente, a misericórdia do Senhor nos alcançou para dizer: não, eu vou fazer um sacrifício imaculado, eu vou fazer o sacrifício perpétuo, aquele que vai olhar para o passado, mas vai olhar para o teu futuro, aquele que vai apagar teu passado, mas vai desenhar teu futuro. Misericórdia do Senhor nos alcançou na Páscoa. Páscoa é a expressão da misericórdia do Senhor. Páscoa é nós percebemos a misericórdia do Senhor. E quando nós entramos para meditar, nós temos que olhar no texto em que escolhemos 12 de Êxodo, que é o segundo livro da Bíblia. Logo depois da criação, Deus criou o mundo, Deus fez a terra, Deus declarou, Deus trouxe a Páscoa. E uma das coisas que, enquanto meditava, Deus chamou a minha atenção, que uma das coisas nós já soubemos, mas o pastor enfatizou durante a semana. Natal é uma festa em que o homem estimou o nascimento de Cristo e colocou uma data. O homem estimou quando Cristo nasceu, olhando pelos sinais, pelos tempos, pelas colheitas, pelos reis, uma série de indicadores e fatores, e concluiu-se, decretou-se, padronizou-se que seria o Natal. Então, o Natal é uma criação de Deus, de homem em busca de um Deus, em busca de um Jesus que nasceu na manjedoura.
Podemos olhar para a Bíblia, não vamos encontrar Deus a falar: este é o Natal, neste dia é o Natal, neste dia comemorai, neste dia 25 A, B, C, D. Nem mesmo os detalhes do mês do nascimento foram todos passados, como a Páscoa. Quando nós olhamos para as festas que Deus instituiu na Bíblia, nós encontramos 7 festas ultra importantes instituídas por Deus. Mas a primeira delas é a Páscoa. Depois da Páscoa nós podemos encontrar a festa do Pães Ármores, das Primícias, Semanas, Tabernáculo, Expiação e Pentecoste. Mas a Páscoa, quando nós lemos a Bíblia, nós percebemos que Deus está a dizer a Moisés: no primeiro mês de Abibe, no 10º dia, no 14º, guarda até, faz até. Ou seja, Ele está a dar todo o detalhe da data em específico. E Deus está a dizer: instituam isso como um decreto perpétuo. Ou seja, não é o homem que está a ir calcular a Páscoa. O homem até pegou no cálculo da Páscoa pelos sinais só para trazer no nosso calendário grego-romano. Mas Deus deu a indicação especial de como era a Páscoa, no período da Páscoa, como se festeja a Páscoa, o que significava a Páscoa. Foi Deus quem determinou a Páscoa. Mas quando nós olhamos para a Páscoa, Deus diz: isto é um decreto perpétuo. E eu procurei, disse: não, se calhar é que estou a ler mal. Por isso nós lemos no capítulo 12, verso 14, e diz: e este dia vos será por memorial. Memorial é aquele tipo de coisa, situação ou contexto, como nossos aniversários. Quando chega naquele dia, nós lembramos daquele acontecimento, nós festejamos por aquele acontecimento. Dia da independência, nós festejamos por aquele acontecimento. Estamos a lembrar que naquela data, num determinado ano, aconteceu algo. E Cristo está a dizer, Deus está a dizer: sede vós por memorial. Então, celebre esta data. E depois diz: e farei dele festa ao Senhor por todas as gerações. Mas diz mais: fareis festa por ordenança eterna. Aqui diz: e o celebrarei por estatuto perfeito. Há uma versão que diz decreto perpétuo. Quando eu coloco esse texto no contexto de decreto, eu estou a dizer que decreto é uma ordem, é uma imposição, é uma lei, é uma norma que alguém de autoridade, porque tem que ter autoridade, não é qualquer pessoa que estabelece um decreto. Até nas nossas vidas nós falamos, tem familiares se levantaram para fazer da nossa família um decreto. É porque ele, dentro da família, ele adquiriu autoridade, e então com essa autoridade ele decretou. E Deus está a dizer: estabeleçam como decreto. O que a palavra decreto quer dizer é uma ordenança, é algo que eu estou a determinar. E o que Deus determina, mas ninguém pode desfazer. E Deus está dizendo: não estou a determinar para um ano, não estou a determinar para um dia, não estou a determinar para uma semana, não estou a determinar até que Moisés morra, estou a determinar perpetuamente. O que quer dizer que a Páscoa em si só é um decreto, é uma determinação que Deus desenhou, falou, escreveu e colocou como a primeira festa, dizendo: isto é perpétuo. Coisa perpétua é aquela que não se apaga, é aquela que não se esquece, é aquela que não se invalida, é aquela que não perde validade, é aquela que não expira. Podem passar gerações, podem passar famílias, pais, mas não haverá reescrição. Ninguém vai reescrever aquilo que foi dito na Páscoa. Páscoa é um decreto perpétuo. Então nós temos que fixar isso. Páscoa é um decreto, é uma ordem de Deus para sempre. Não tem como invalidar, não tem como reverter, não tem como mandar para trás. Não tem como alguém dizer: não, o sacrifício, não, é perpétuo. Enquanto eu estiver, esse sacrifício está sobre mim, é perpétuo. Então não haverá um sangue capaz de clamar mais do que o sangue derramado na cruz do Calvário, porque este sangue é perpétuo. Não haverá uma morte de galinha, de sapo capaz de ter mais peso, porque aquele que morreu na cruz do Calvário era santo, imaculado e justo, e ele é perpétuo. Então minha salvação é perpétua, não porque eu escolhi, mas porque o Senhor morreu na cruz do Calvário. Mas no Antigo Testamento ele determinou fazer e celebrar a Páscoa como estatuto perpétuo, decreto perpétuo. Aquilo que está determinado
determinado jamais pode ser apagado. Não há tio, não há pai, não há presidente, não há rei, ninguém é capaz, não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus. Êxodo 12:14. Celebrai memorial como estatuto perpétuo. O que é perpétuo, teu tio não muda. Tua mãe ainda que te nasceu não muda. Qualquer pessoa perto da tua família, longe da tua família, bruxo, presidente, não muda. Seja presidente da república, seja dos Estados Unidos, seja da maior das nações, ele é perpétuo. O único ser na terra capaz de dizer é que eu faço um decreto perpétuo é quem é perpétuo. Porque quem está dentro do tempo não é capaz de determinar algo perpétuo. Porque se ele está no tempo, o tempo é limitado. Se ele está fora do tempo, então ele diz: passem os presidentes, passem os reis, passem as nações, passem as gerações, mas celebrai a Páscoa como estatuto perpétuo. Páscoa é perpétua. Deus não está dentro do tempo, Deus está fora. Nem o maior dos presidentes, nem Júlio César, nem Trump, nem os maiores dos reis são capazes de determinar algo perpétuo. Porque se ele próprio não é perpétuo, como é que ele vai determinar algo perpétuo? Só determina coisa perpétua quem é perpétuo. Então se ele é perpétuo, o que ele determinou é perpétuo. Vai andar com ele, vai caminhar com ele. E eu simplesmente chamo a mim a Páscoa. Então a primeira coisa que nós temos que lembrar é que Páscoa é perpétua. Os que passaram antes de nós celebraram Páscoa. Os que vão passar depois de nós, se Cristo não vier, vão celebrar Páscoa. Então nós temos que lembrar que esse sacrifício, essa festa, ela não é simplesmente uma festa. Ela tem por princípio de festa, mas ela tem a sua base num decreto. Páscoa é um decreto, é uma palavra que Deus determinou. E quando nós olhamos para a essência da Páscoa, nós temos que perceber a Páscoa começando, para não recuarmos tanto, vamos começar em José. Até estamos frescos, terça-feira. Líder Jairo falou de José. José é o filho que sonha, é o filho que entra na cisterna, é o filho que lhe vende, é o filho que vai à casa de Potifar, é o filho que vai para a cadeia, é o filho que interpreta um sonho e é o filho que vira governador. E ao ser governador, ele traz com ele sua família, entra no Egito como uma pessoa boa. Ele está no Egito como uma pessoa famosa. Ele está no Egito como uma pessoa reconhecida. Porque o faraó está alegre com ele. Disse: José me livrou de uma tremenda. E a família se desenvolve, o povo cresce, o povo vai esquecendo. E aqui vamos perceber porque a Páscoa é perpétua. Porque José, quando entra no Egito, entra com a graça de um faraó. Quando o tempo daquele faraó chega e ele perece, e José também perece, sobre outro faraó, e esse faraó olha para o povo de Israel e diz: esse povo é muito numeroso, esse povo vai nos matar. O que quer dizer que o que era bom tinha um tempo determinado. Quando os dois agentes daquele contexto desaparecem, o contexto também desaparece. Para dizer, há coisas na tua vida que só vão acontecer quando você está lá. Mas o que Deus falou, mesmo que você não esteja, teu filho tem que viver, porque Ele falou, Ele está fora do tempo. E quando nós estamos a ver o povo de Israel, vamos perceber que o povo de Israel está a viver uma vida boa, de repente a vida muda, de repente a vida piora, de repente a vida fica pior ainda, mas chega numa altura que o povo se conforta. O povo virou já escravo, era amigo, ou melhor, era convidado, virou amigo, amigo virou trabalhador, do trabalhador virou escravo. Mas mesmo virando escravo, já estamos habituados, vamos só já continuar. Nós viramos escravo, mas isso para dizer que nas nossas vidas tem contextos que começaram bem, foram piorando, mas nós não queremos mudar esse contexto porque nós ainda estamos com a esperança de que aquilo que vivemos lá atrás vai voltar a acontecer. Nós às vezes queremos mais o conforto de estar distante de Deus do que o desconforto de estar perto de Deus.
Líder, não entendi. Há confortos que te estão a tirar de Deus e há desconforto que estão a te trazer para Deus. Há situações que você está a aguardar, você está a viver, está a te levar distante de Deus. Porque até o andar com Deus é desconfortável. Andar com Deus é bom, é prazeroso, mas é desconfortável. Cada momento Deus chega a falar, aqui chega, agora cresce. Quando Deus fala, para aqui para crescer, é desconfortável. Jesus está andando com os discípulos, eles conheciam e disse, Jesus para, diz, vou lavar vossos pés. Pedro fala, eu vou deixar você lavar meus pés. É desconforto, mas é para você crescer, eu vou ter que me humilhar para que você cresça. Então, há mais um step, há um barco, Jesus está subindo, o pescador diz, lançai de volta a rede. Pedro vai dizer, mas eu lancei a noite toda, a madrugada. O teu desconforto, você tem que lançar de novo. Presta atenção. Nem tudo que nós sabemos que é bom é o que Deus quer que permaneça bom na nossa vida. Há coisas que Deus está a dizer, já é tempo de você dizer chega, já é tempo de você dizer, Jesus vem fazer uma Páscoa de novo na minha vida, porque essa situação não estou a conseguir resolver, nem vou conseguir resolver. Chega de ser escravo, chega de ser açoitado. Senhor, eu quero uma Páscoa nova na minha vida, na minha casa, no meu casamento, na minha história, na minha forma de te buscar, na minha forma de te adorar. É Páscoa. E quando nós olhamos para a Bíblia, Deus a certa altura diz a Moisés, ouvi a oração do meu povo. Quando eu medito nesse contexto, eu percebo que o povo não orou no dia da Páscoa. O povo orou antes. O povo clamou antes. Por isso vieram as pragas. Mas quando você olha para o contexto, naquela cidade, naquele povo, tinha pessoas que já esqueceram a oração. Aquele povo ficou no Egito 400 anos. Você se assumir que daqueles 400, não vamos exagerar, nem 200, vamos falar 100 anos só, 100 anos. Você virou escravo, você está a clamar, Deus não está a ouvir. O que você pensa? Você pensa que Deus me esqueceu. Nós estamos em situações que não demoram 12, 10, 11, 15. E nós achamos que Deus nos esqueceu. Páscoa é um decreto perpétuo. Páscoa é a expressão de que Deus não te esquece. É a expressão de que Deus não esqueceu tua oração. É a expressão de que Deus não esqueceu teu clamor. Pode dizer, e durante a meditação foi dizendo, mas Deus, se o Senhor não esqueceu, por que o Senhor não fez? Enquanto meditava e vi algo que é tremendo aqui, que muitas das vezes Deus não faz as coisas, porque entre Deus mostrar que Ele é poderoso e Deus mostrar que Ele não esquece, Ele prefere te mostrar que Ele não esquece. Porque no que Ele não esquece, Ele te mostra que Ele é poderoso. Não sei se entenderam. Nós temos pressa que Deus faz as coisas, mas Deus prefere demorar com as coisas para que Ele te mostre que Ele não esquece. Só que o problema é que Deus não é o Deus que esquece, nós é que somos o povo que se esquece. Até o povo que Deus fez 100, 400 lhe livrou no deserto se esqueceu. Nós temos vivido coisas com Deus, mas quando passa um tempo nós demos uma de esquecer. Nós somos aquele povo que diz, Deus não me dá carro, Deus, eu quero muito esse emprego, eu quero muito isso, eu quero muito aquilo, eu quero muito isso. Deus dá. Mas irmão, passado 3 meses você já está a chorar. Senhor, eu quero casar. Ei, você há 3 meses estava a chorar carro, te deram carro, emprego, te deram. Agora vai casar, amém, ora, mas com a fé de que você lá atrás já recebeu algo que você pediu. E nós não, nós temos uma memória seletiva de lembrar só o que nós queremos. O que Deus já fez, nós esquecemos. Ele nos deu tudo o que nós queríamos lá atrás, porque muitos chegaram até o dia de hoje. Se olhar a lista que pediram, tudo lhes deram. Tudo lhes deram. Há 2 anos, 3 anos que você pediu emprego, veio, o estudo veio, a mãe ficou boa, tua saúde melhorou, promoção aconteceu, mas neste ano, você está a chorar como se não tivesse existido outro ano. Nós estamos a clamar a Deus aflitos,
como que se Deus nunca tivesse feito nada, como que se a Páscoa nas nossas vidas nunca existiu. Nós estamos aflitos, esquecendo que a melhor dádiva que Deus podia nos ter dado é a salvação. Às vezes nós estamos tão angustiados por algo que nós queremos e esquecemos aquilo que a dirigente estava dizendo. Ele deu seu filho unigênito. E não para te dar carro, não para te dar casa, não para te dar salvação. Porque ele sabe que com a salvação carro pode vir, casa pode vir, mas o mais importante é a salvação. Sabe, às vezes eu vou olhando para alguns contextos bíblicos. Você, quando se aproxima muito de Deus, coisas materiais perdem seu poder. Elas continuam sendo relevantes, mas perdem seu poder. Você pode dizer, eu não tenho, mas eu quero. Eu não tenho, mas eu quero. Não, eu quero carro. Senhor, eu quero tua presença. Porque às vezes nós temos que analisar assim que o profeta sem carro correu mais do que cavalo. Homens de Deus, sem a ciência que nós temos hoje, fizeram milagres, fizeram maravilhas, fizeram prodígios. Não porque eles pediam carro, mas porque eles pediam a presença de Deus. A Páscoa, estatuto, é um decreto perpétuo para nos lembrar que o mais importante é termos Deus. Se nós não tivermos Deus, nós podemos ter carro, nós podemos ter casa. Hoje mesmo Deus vai te conceder a casa no Boa Vida, o carro. E amanhã Cristo vai vir. Vamos te encontrar aqui ou vamos ver você ficar com o carro, com a casa. Nós estamos aí. Nós temos que perceber que a Bíblia nos diz que na Nova Jerusalém nem o sol é preciso. Nem o sol é preciso. Porque a glória de Deus é tamanha que garanta a luminosidade, a santidade e o resplendor daquele lugar. E o que nós queremos é só os bens materiais. Não estou a dizer que não é importante, é importante, é importante. Mas primeiro tem que nos lembrar que o povo de Israel ficou escravo no Egito por causa das coisas. Se nós olharmos para Moisés, quando ele saiu com o povo e o povo olhava para trás, o povo só olhou para trás pelas coisas. O povo só olhou para trás pelas coisas. Muitos de nós não estamos vivendo a Páscoa é pelas coisas. Entidades espirituais, tio, pai, feiticeiro, bruxo, só está nos amarrar, só está nos apanhar por causa das coisas. É coisas que estão a nos entregar, é coisas que estão a nos dar, é coisas que estão a nos prometer, é coisas que estão a fazer nós nos corrompermos para subir, para entrar, coisas. Quantos de nós podemos ir para José, mas quantos de nós chegam aqui e dizem assim, olha, o chefe me chamou e disse, olha, vai ser promovido, mas para seres promovido, tira só aquele dinheiro dali, ali, vamos dividir, vamos. Tem pessoas hoje que estão a querer crescer só pelas coisas. Só que, líder, não está entendendo, quando nós nos deixamos entrar, levar pelas coisas, nós invalidamos a Páscoa na nossa vida e aí começa a se levantar tudo aquilo que nós podemos chamar de altares e nós voltamos na igreja e choramos, Deus não me ouve, Deus não me atende. Deus está dizendo, não, você que abriu a porta. A minha porta, a minha porta. E quando nós olhamos para a porta, quando Moisés recebe a instituição da Páscoa, está num povo que está escravizado, que boa parte do povo já não se importa com a escravidão, mas Moisés chega e diz, encontre um carneiro, encontra macho, imaculado, mata, comem, não cru, assado, mas o sangue coloca sobre os umbrais das portas. E quando passar a mortandade, ao ver o sangue, passará por cima. Termo Páscoa, passar por cima. Páscoa é termo ter misericórdia. Páscoa é pular. Páscoa é deixar. E eu, enquanto meditava, dizia, calma, naquele dia só morreram os primogênitos dos egípcios. Não porque os primogênitos dos egípcios tinham de ser os únicos que morreram. Na sua essência, sim. Mas morreram porque foram os únicos que não acreditaram. Líder, não entendi. Se existisse um Egito
capaz de entender o que os israelitas estavam a fazer e levar para a sua casa, a mortandade também a passar por cima. Então, o que eu quero dizer? Eles não foram salvos. A Páscoa não aconteceu em Israel porque eles são israelitas. A Páscoa aconteceu em Israel porque eles obedeceram à orientação de Deus. A Páscoa só costuma acontecer nas nossas casas e só vai acontecer nas nossas casas quando nós obedecemos a Deus. As coisas malignas só vão passar por cima quando nós andamos segundo a vontade de Deus. As coisas só vão pular nossa casa quando nós andarmos e obedecemos a orientação que dá. Pode ser estranha. Aquela orientação é estranha. E eu vou dizer, venho aprendendo coisas de Deus, orientação de Deus nunca faz sentido. Toda a orientação que Deus te dá, o homem de Deus te dá, se você sentar e analisar, você vai dizer, não faz sentido. E eu glorifico a Deus, porque mesmo para não fazer sentido. Porque aqueles que são com sentido não vão fazer, os que não são com sentido vão fazer e vão experimentar o sobrenatural de Deus. Tenha cuidado com as coisas que não te fazem sentido e você não tem a capacidade de obedecer. Porque podia ter israelita que disse, não, morte, sangue na porta. Não, morte é morte, sangue é sangue. Mas quando você olha, e hoje nós olhamos para isso, nós vemos que era um cordeiro que estava a simbolizar em cada uma das casas a morte que deveria ter entrado nas casas. Ou seja, o cordeiro substituía a morte das famílias. E assim se fez. Para dizer que a morte só não vai nos encontrar quando nós já tivemos morte. A morte só já não vai nos encontrar quando nós já tivemos morto. A morte só não vai nos apanhar quando nós já tivemos morto. Líder, não estou a entender. Quando você morre com Cristo, a morte já não te encontra, porque você já não tem vida. A vida que tem em mim, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Que Ele matasse, resolve com Ele. Se daquela vez você não resolveu, agora comigo também não vai resolver. Cuidado com a vida que nós queremos ter. Cuidado com o excesso de vida que nós queremos ter. Líder, não estou a entender. Cuidado com o excesso de vontade própria que você quer ter. É sobre esta vontade própria que a morte está a conseguir cavalgar sobre tua vida. É sobre esta vontade própria que a morte está a conseguir vencer na tua vida. E hoje é só mesmo para dizer isso. Meus irmãos, muito dos problemas que nós vemos, eu gosto muito dessa expressão, nós é que arranjamos. O sacrifício era para quem quisesse fazer, quem aceita, quem reconhece aquele cordeiro, quem reconhece a Páscoa como um decreto. Se você reconhecer a Páscoa como um decreto, aquele sangue te protege e a morte passa por cima. Mas você só reconhece se você obedece. Você só reconhece se você acredita e cumpre os mandamentos de Deus. Vamos chegar já na parte que todo mundo gosta, mas antes dela, meu irmão, tua fofoca vai invalidar tua Páscoa. Tua fornicação, teu adultério vai invalidar tua Páscoa. A mincha vai invalidar tua Páscoa. Cuidado com aquelas coisas pequenas que você acha que são pequenas. Provérbios diz, uma mosca pequena, caindo num vaso de unguento, depois de uns dias, aquilo tudo que está bom, está cheira mal. O cordeiro não está a conseguir ter o poder que ele queria, porque você continua a dar espaço no tio, na tia, no avô. Ele continua a ter autoridade sobre tua vida. Por quê? Como disse o líder Raul, por causa do pecado. Por isso é que a Páscoa era instituída de ano a ano, é decreto, é perpétuo, é para ser comemorado, é para nós nos lembrarmos, e a ação de lembrar vai trazer o sacrifício de Cristo sobre nós, mas não é o sacrifício que volta a ser feito, é nós que voltamos a acreditar no sacrifício, é nós que voltamos a nos alinhar com o sacrifício, somos nós que dissemos, agora eu vou viver uma vida diferente, porque esse sacrifício tem que ter autoridade sobre minha vida. Se o sacrifício de Cristo tiver autoridade sobre tua vida, nessa noite, teu tio perdeu toda a autoridade. Tua mãe perdeu toda a autoridade. Teu avô perdeu toda a autoridade. É só preciso nós reconhecermos que o sacrifício. E percebe que, na mídia, vamos só no
Verso 11 de Êxodos 12, por gentileza. 11. Amém. Êxodos 12, 11 diz: assim pois comereis, assim pois o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e os vossos cajados na mão, e o comereis apressadamente. Come on, Deus está nos mandando fazer uma festa a Ele apressado. Eu disse, não, aqui tem... Sabe, a Páscoa significa dizer o quê? A Páscoa significa dizer que nós vamos sair da escravidão. Páscoa significa dizer que quem me apertava já não me aperta mais. Deus está dizendo, antes de você comemorar a Páscoa, você veste já, põe tua roupa mais bonita, prepara, faz a Páscoa rápido, porque agora é a hora de sair. Páscoa não é para celebrar e ficar no mesmo contexto. Páscoa é para começar a comemorar no Egito, mas sair e ir pela terra prometida e dizer: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Guia-me mansamente pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Comeis apressadamente. Celebra a Páscoa apressadamente, dizendo: aquele que me aperta não me aperta mais. Qualquer infertilidade e esterilidade na minha vida, com a Páscoa não terá mais espaço. Qualquer miséria na minha vida, com a Páscoa não terá mais espaço. Qualquer som noturno, espanto noturno, com a Páscoa não terá mais espaço. Deus está a dizer: comeis, mas diz: prepara o lombo, veste roupa, põe sapato nos pés, calça os pés, porque aqui, cajado na mão, comereis, e quando acabar de comer, não jiboia. Quando acabar de comer, não permaneça no mesmo estágio, não permaneça no mesmo nível, não fica levando a mesma vida. Quando acabar de comer, você diz: ah, Jesus, obrigado pela consciência nova que me deste, obrigado pela revelação que me deste. Eu agora estou a sair desse pecado, eu agora estou a sair dessa miséria, eu agora estou a sair dessa pobreza, eu agora estou a sair dessa limitação, eu agora estou a sair desses sonhos noturnos, eu agora estou a deixar a esterilidade, eu agora estou a deixar o desemprego, porque o Senhor é meu pastor e o Senhor morreu na cruz do Calvário para me libertar. Por isso deixo tudo. Páscoa é o sinônimo de que quando você celebra, o ontem não pode ser igual ao amanhã. Essa semana é sinônimo de tudo aquilo que nós celebramos até semana passada. O cristianismo que nós vivemos até semana passada não pode ser igual ao cristianismo que vamos viver na próxima semana, porque é um decreto perpétuo. Se nós fizermos isso perpetuamente, seja os 50, 60, 70, 80, 90 anos que tivemos na terra, nós sempre melhoraremos de ano a ano. Nós sempre evoluímos, nós vamos evoluir, vamos deixar a opressão. Percebam, o que Deus está a dizer aqui no versículo 11 é: você quando come Páscoa, você quando celebra a Páscoa, você quando festeja a Páscoa, aquele sonho noturno já não vai te pegar mais. Aquele altar que se levantou contra a tua vida não pode mais te oprimir, porque você está a clamar no sangue de Jesus, você está a chamar o sacrifício feito na cruz do Calvário. E como nós celebramos o ano passado, tetelestai, está pago na totalidade. Está pago na totalidade. Pago na totalidade significa: se alguém tinha dívida, ele pagou. Se tinha uma obra incompleta, ele fez. Se tinha alguém que tinha que morrer, ele morreu. E para piorar, se tinha alguém que tinha que reviver, ele reviveu no nosso lugar, dizendo: a morte já não tem poder sobre a vida, e eu tenho poder sobre a morte e a vida. Por isso vos entrego em forma de Páscoa. Páscoa é dizer: minha vida mudou. Páscoa é dizer: Pai, pode me mandar tala, vá passar por cima. Ah, Jesus amado, pode me mandar opressão, eu tenho que virar Matrix. Quem já assistiu Matrix, eu tenho que virar Matrix. Aquilo você manda, só faz isso. Você só faz isso. Por quê? Porque Cristo morreu na cruz do Calvário para que tudo que vier na tua vida passe por cima. Você só tem que chamar a Páscoa na tua vida. Você tem que dizer: Cristo, Senhor, morreu na cruz por mim antes mesmo de eu te conhecer.
O povo de Israel não sabia que a Páscoa estava a ser preparada, mas no coração de Deus, Deus já tinha desenhado a Páscoa, já estava a falar com Moisés. Enquanto o povo estava a chorar, Deus já estava a falar com Moisés. Enquanto você está a chorar, Deus já está a falar com alguém do teu lado. Isso tem que passar por cima, isso tem que passar por cima, isso tem que passar por cima, porque Páscoa é para passar por cima. Não é só opressão, mesmo a miséria tem que passar por cima. A morte circular e redundante na tua família tem que passar por cima. A esterilidade nesse ano tem que passar por cima, porque você está a celebrar a Páscoa. Não fui eu, não foi homem, não foi o pastor, não foi nenhum apóstolo. Foi Deus que diz no versículo 11: institui isso como decreto perpétuo. Lembre que Deus determinou perpetuamente que quando nós celebramos a Páscoa, quando nós nos alinhamos com a Páscoa, quando nós nos lembramos da Páscoa, meu irmão, pode mandar o que quiser, ele tem que passar sobre tua casa, sobre tua família, tem que passar. Podia ser diferente, Deus diz: não, vai passar por cima. Isso vai ter que passar por cima. Isso vai ter que passar por cima. O nosso problema é que por vezes nós preferimos e achamos que a nossa vida é perfeita como está. E como a nossa vida é perfeita como está, nós não procuramos nos completar. Você pode ter carro, você pode ter casa, você pode ter marido, você pode ter emprego. Sem Cristo, Cristo de verdade, tua vida até no teu ponto de vista é perfeito, mas vou dizer, não é completo. Nossas vidas não basta ser perfeita, ela precisa de ser completa. É como um jovem ou uma jovem, ele até pode ter uma vida perfeita, mas vai chegar uma altura que para a vida dela ser completa, ela tem que casar. Para um casados, para a vida ser completa, eles querem a maternidade, a paternidade. Então, a vida tem que ser completa. Deus nos deu o pacote completo. Por isso é que na cruz ele diz, tetelestai, ele não diz perfeito, ele diz completo. Foi pago na totalidade. Eu tenho que vos dar completo. E quando eu dou completo o casamento, eu dou completo a maternidade, eu dou completa a prosperidade, porque a miséria quando vem passa por cima, a infertilidade passa por cima, a condenação já passou por cima, e eu estou a dizer, é completo. Deus não quer nos dar uma vida apenas, vida de dizer somos salvos, não, Ele quer nos dar uma vida completa. Mas para a vida ser completa, nós precisamos entender a Páscoa. Nós precisamos entender a Páscoa. Nas nossas vidas, um morreu e um reviveu. Mas há vidas que nós nem queremos nem morrer, nem reviver. Estamos que nem o povo de Israel, já estamos escravos, mas está nos cuidando, não faz mal. Temos pepino, temos cebola, temos tomate, temos qualquer coisa. Ao menos não passamos fome. Sabe, muitos de nós não vivemos a Páscoa muitas das vezes, é por causa disso. Nós achamos que o contexto que nós estamos é suficiente. É assim, na minha casa, pelo menos fome não passam. Eu não tenho carro, mas pelo menos dinheiro de táxi eu tenho. Só que Deus está dizendo, se você entendesse o que é completo, você perceberia que eu não quero que você apenas tenha o que comer. Não é suficiente o que você tem apenas para suprir tua necessidade. Sabe, a Bíblia quando diz Salomão em toda a sua glória não se vestiu nem semelhante ao lírio dos campos, dos vales. É porque nós às vezes nos posicionamos como Salomão. Somos reis, temos mulheres, vem, tá bom. Mas Deus está a comparar a plantinha, está a dizer, você para ter mulher procura. Para ter roupa manda fazer. Ou seja, você tem um esforço muito grande para ter o que você tem. E às vezes esse esforço te traz muitas mágoas. Muitos de nós estamos aqui sabendo para alcançar certas coisas que nós alcançamos na força do nosso braço, até conseguimos, mas estamos a chorar. Nós casamos, alguns de nós estamos mesmo a lembrar, para chegar nesse casamento, cometi muitos erros. Entrei mesmo no emprego, mas cometi muitos erros.
Sabe, nós só cometemos muitos erros porque nós invalidamos a pessoa de Cristo na nossa vida, nós invalidamos a Páscoa na nossa vida. E nós queremos aceitar o pouco que Deus não quer nos dar. Essa é a questão, Deus não quer te dar esse pouco, mas você como acha que, pelo menos tem o pão. Deus está dizendo, eu vou te tirar dessa cidade, vou te dar maná. Mas o povo está dizendo, pelo menos tem cebola, tomate no Egito, com chicote, mas pelo menos tem comida. Tá, me dá chicote, mas pelo menos tem comida. Que Deus está dizendo essa noite, estás a comer, mas está a te dar chicote. A comida que você está a comer está a vir um preço muito alto. Você está a ser oprimido quando a minha opressão bastaria para te salvar. Líder, como assim nós temos opressão? Não, eu venho aprendendo com Deus que quando nós estamos aliados com Deus, nós até podem vir nos oprimir, mas não conseguem nos afligir. Nós não perdemos paz. Você não se aleja, você não se magoa, não, Deus. Vamos te promover. É tio do fulano. Meu Deus. Vai arranjar a casa, vai ter casa. Você que vive no Inorade. Meu Deus. Eu vou conseguir um emprego. Você agora que está a pagar. Meu Deus. E quando você assustar, teu Deus vai dizer, agora é a altura de eu me manifestar. Desemprego, passa por cima. Vamos, assina o emprego. Nós precisamos a cada dia, a cada noite perceber que a Páscoa tinha um cordeiro que matavam todos os anos. Mas Jesus foi o cordeiro que mataram uma única vez. Mataram uma única vez e Deus diz, este cordeiro é imaculado, ele é santo. Uma das coisas que me chama muita atenção aqui, no texto que nós lemos, Mateus, já a mídia se puder pode ir. Jesus é humilhado, Jesus é açoitado, é crucificado, como disse o líder Jairo. Está no meio de dois ladrões. Sabe? Uma das coisas que enquanto eu meditava esse texto chamou minha atenção é que os soldados e alguns dos principais dos sacerdotes já chegaram diante de Cristo na cruz e disseram, como é? Você disse que você consegue restabelecer o templo em 3 dias. Você disse que é filho de Deus. Desprende da cruz. Percebam? Está a dizer, sai da cruz. Salve-se a si mesmo. E nós vamos te adorar. Jesus está a lhes olhar. Está a dizer, Pai, perdoa, eles não sabem o que falam. Eu vou ficar na cruz. Percebam? Cristo é Deus. E a adoração é algo que atrai a presença de Deus, é algo que atrai. E mesmo que nós tiramos do Deus, nós colocamos no homem, nós às vezes já estamos numa situação, não vou falar de mulher, principalmente nós homens, falam só já, você não falaste nada naquela irmã, você é fraco. Eu sou fraco, vais me ver agora. Já foste. Mas às vezes você até tem namorada, mas está uma sonoutra aí só para você mostrar que você é forte. Porque você tem necessidade de mostrar o quão forte você é. Jesus parou e disse, eu não vou descer daqui, não porque eu não sou forte, mas porque eu tenho que salvar o Jairo. Eu tenho que salvar a Dinamene. Eu tenho que salvar a Paula, o Donilson, a Adelaide. Eu tenho que salvar. Jesus não aceitou o pouco que a terra estava a lhe dar, preferiu esperar o muito que ele ia viver com Deus. O mesmo é pedido a nós, não aceite o pouco que a terra te está a dar, espere viver o muito com Deus, diga, eu ainda vou permanecer. Por mais que está ameaçado, eu vou permanecer. Por mais que a coisa está difícil, eu vou permanecer, porque é Páscoa. Cristo morreu na cruz do Calvário em troca do meu pecado. Cristo morreu em troca do meu pecado. Se você aguentar mais um pouco, o Cordeiro vai se manifestar na tua vida. Essa situação que você está a passar, se você aguentar mais um pouco, ele vai se manifestar na tua vida. Você pode estar angustiado, mas você diz, eu tenho uma palavra perpétua. Sabe?
E para irmos terminando. Quando no livro de Gênesis Deus começa a criar todas as coisas, a Bíblia diz no princípio de Deus, e a terra era sem forma e vazia, e havia abismo. Das primeiras ações que nós vemos Deus a fazer, é Deus a dizer, haja luz. Quando Cristo está na cruz, das primeiras coisas que nós vemos Deus a fazer, é Deus a dizer, haja trevas. E treva no meu dia, no pico da hora. E perceba que quando a luz vem, 3 horas depois, a Bíblia diz que os mortos santos, os mortos em Cristo, ressuscitaram. Sabe, há coisas na tua vida que parece que tem luz, mas ainda vão ter que virar trevas. E há coisas que estão em trevas, parece que tudo já morreu. Cristo está a dizer, quando eu ressurgir na tua vida, até o que morreu vai ter que ressuscitar. O que está morto tem que ressuscitar. E diz mais no texto a seguir, diz, e entraram na cidade e foram vistos por todos. Pode se colocar em pé, para nós começarmos a terminar já. Sabe, quando nós estamos vivendo verdadeiramente uma Páscoa de Deus, quando nós estamos buscando uma aliança com Deus, quando o Cordeiro Imaculado, o sacrifício de Cristo tem poder sobre nossas vidas, tudo nas nossas vidas que está morto, ele tem que ressuscitar. Seja de dia, seja de noite, ele tem que ressuscitar. Mas nós vamos dizer, mas há coisas que parecem que ressuscitam. Não, não vai parecer que ressuscita. Porque a Bíblia diz que os mortos, quando ressuscitaram, entraram na cidade e foram vistos por muitos. Tem coisas na tua vida, tem áreas na tua vida que estão mortas. Quando Deus ressuscitar, não vai parecer que ressuscitou. Todo mundo vai ter certeza que ressuscitou, porque vai ser visto por muitos. Tem que ser visto por muitos. Não, o casamento não estava em condições. Quando ressuscitar, vai ser visto por muitos. Vai ter que entrar na cidade, vai ter que entrar na família, vai ter que entrar na igreja e todo mundo vai ver. As finanças ressuscitaram. Quando começar, todo mundo vai ver, uau, ela está próspera, ela está próspera, ela está próspera, ela está próspera. Aquilo que Deus vai ressuscitar na tua vida tem que ser visto por muitos. Ser Páscoa tem que ser visto por muitos. É perpétuo, escreve é perpétuo. Fecha os teus olhos e começa a orar, começa a dizer, Deus, é perpétuo. Senhor, que as coisas, que o mal, que o pecado vai passar por cima, é perpétuo, é tua palavra, é tua palavra. Senhor, nós temos aprendido que nós temos orar aliados à tua palavra. É um estatuto perpétuo. Páscoa não é somente uma festa. Páscoa não é somente como Natal. Páscoa não é uma data que o homem procurou desenhar, que o homem procurou fazer. Páscoa é um decreto que Deus instituiu como festa. Mas antes dele ser festa, ela virou decreto. Por isso, nesse decreto, a morte não tem poder sobre mim, a enfermidade não tem poder sobre mim, os altares não têm poder sobre mim. Tudo aquilo que está me oprimindo nessa manhã, nessa noite, nesta tarde, nesse mês da Páscoa, nesse mês de abril, não terá poder, não terá poder, não terá autoridade sobre mim. Ah, Jesus amado, a infertilidade em qualquer área da minha vida, neste mês de abril, neste mês da Páscoa, neste mês de celebração, nós declaramos que a Páscoa, a infertilidade vai passar por cima, porque o Cordeiro levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz está sobre eles. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Deus, nós fomos sarados. Pai, nós fomos sarados. Nessa manhã, nessa noite, Deus, nós oramos, Pai, assim como temos clamado, que a tua Páscoa faça passar as coisas por cima, que o poder dos altares passem por cima, que as enfermidades passem por cima, que os ataques malignos passem por cima, que a miséria passa por cima, o divórcio não se consumará, passará por cima, o divórcio não se consumará, passará por cima.
Deus, nessa noite, nós viemos para esse lugar, clamando o teu nome, para que a Páscoa se manifeste em nós. Tudo aquilo que está a caminho das nossas vidas, no sentido contrário, a tua palavra passa por cima, toda dor no corpo, passa por cima, toda enfermidade, passa por cima, todo divórcio, passa por cima, Deus passa por cima, 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 passa por cima. Jesus, não haverá divórcio. Nós oramos e declaramos, não haverá divórcio. Nós oramos e declaramos, não haverá divórcio. Não há divórcio. As coisas parecem difíceis, mas não haverá divórcio. Há um cordeiro que morreu, há um cordeiro que reviveu na cruz do Calvário para declarar e decretar: é perpétuo. Não haverá divórcio, não haverá separação, não haverá separação, não haverá separação, não haverá separação. Yegalabra, yebogodebegeliba, yabalabagedebo, yegadogoli, yebralabashe, yegedogobo, yigalabago, yegedogobi, yegelegebo, yegedegebo, yegedegebo. Sobre todo ataque, toda maldição, tudo aquilo que foi preparado contra nossas vidas, nessa noite, nós oramos e declaramos: não haverá consumação, não há consumação. Yegelebo, yebadiga, yabalaga dogobegedebo, yebalabadegebugo, yebaliga dobadebo, yabadegebo begediba, yabadege, ibalaba, yegedegelebo, yebelebe shepeliga, yabalabadego, yebalabadege, yebrashekete, fekete liba, yabraligebo, yabasheketele, yegelebegedegabade, yabalabadege, yegalaba, shebrata liga dabadebo, yebalabadego, yabatolebregade liba, yabalabadego, yabalabagedebo, yebalabadebo, yabaligebo, yebelebege, yegalabadebo, yebashanteke toko peke shekelebo, yebralabadegebo, yebralantele. Toda enfermidade, todo altar que clamava no teu nome, nessa noite está passando por cima, está perdendo toda autoridade, Yabashekete, yebalabantelibo, yegebelo, yabalabadegebo, yabalaba, yegadigadagabogobegedegebo, yebalabadegebo, shebrantaliba, yebalabadogobegediga, yabaligebo, yebashantaliga daba, yabalabadogebe, yebadigebo, yebologo shepeliba, yabadegebo, yegaligadebo, yabadadabadebe, yegalabadebe, yebalibadegebo, yegebo. Vai clamando na Páscoa, no Cordeiro Imaculado de Deus, que tira o pecado, no Cordeiro Imaculado, Yabalaga de Gebogo, Shebra Ligadaba, Yebaga de Lobe, Yebalaga de Yabaga de Gelego Bigedege. Yeba laba delibro shontolobe, yeba gade bodobige, yeba liba daba dobege dobige, yeba laba de golobe gadeliba, yaba laba dobege diga, yeba godobege diga bogodobige, yeba liba daba gade logoba, yaba shanta liga daba laba, yeba logo dobege da. Vai orando, vai dizendo: Senhor, muda, passa por cima. Yaga lava, antalava. Minha mana, irmã Paula, durante a noite Deus falou muito comigo sobre tua vida. Na parte em que Deus diz que há vidas que são perfeitas, mas não tão completas. E aquilo que é para separar não vai separar, vai passar por cima. Se você chamar a Cristo, deixar de fazer as coisas com a força do teu braço, clamar no nome de Jesus e dizer: Senhor, faça a Páscoa,
Faça a Páscoa, traz de volta. Não só trazer de volta, trazer a comunhão, restaurar a comunhão, restaurar a união. Haverá comunhão, haverá paz. E haverá culto nesse lugar. Conjunto nesse lugar. Há uma Páscoa que Deus quer fazer na tua vida. Deus quer restaurar essa área. Acho que a mana está a entender. Já não vai se romper. Não vai se romper. Se você entregar tudo na mão de Deus, não haverá ruptura. Pelo contrário, vai voltar a ter união. Vai voltar a ter gozo. Vai voltar a ter paz. Vai voltar a ter alegria. E muitos perguntarão como foi possível. E você lembrará que só Deus, só com Deus é possível. Tua vida está a mudar e vai mudar em várias áreas, mas Deus quer mudar esta área neste novo tempo. Porque esta área está a tirar tua paz, está a mexer com a tua estabilidade. Deus está a dizer, confia nele, acredita, confia nele. Como nós meditamos a semana passada, não andeis inquieta por coisa alguma, antes entrega ao Senhor na oração e súplica. Ele vai resolver esse problema. Ele é que fez o homem, Ele é que fez a mulher. Ele sabe o íntimo do homem. Ele sabe aonde tocar para que as coisas mudem de lugar. Ele tem uma história contigo. Mas é preciso restaurar. Nesse novo tempo, Deus pede que você chame Ele como o Cordeiro, o Cordeiro, o Cordeiro, o Cordeiro, nessa área da tua vida. Começa a dizer, Senhor, passa por cima. Passa por cima. Passa por cima. Chama só a mamãe dela. Irmã Paula, não vai. Vai me ajudar com a tua mãe. Lebro shonte lebagade, ibra lava degeliba, yabagado gebai, dilibra shante lebogo diba. Durante a noite, enquanto orava, de repente comecei a orar pela irmã Paula. Deus me fez ver a mãe, mas estranhamente, enquanto eu orava, eu comecei a sentir uma dor muito profunda, aqui assim nos joelhos. E eu nem de pé estava. Eu já estava sentado e eu dizia a Deus por quê. E assim que eu perguntei, veio a imagem da mamã. Tem dor na perna? Tem. Irmã Paula, por isso que eu te pedi, põe sua mão onde dói na mãe. Você não assiste, fecha os teus olhos. Yaga baga dele bogo shonto lobe gadili baga dele bogo shoteli bogo bege dele bogo dige baga degele yebra lava shanta lava baga dege dugo baga degele gogo bege diga lava yebro godo bege diga da pate bege de yebra laga shonto lobe gadili ba shanta lava yebro godo bege degele gogo yebra lava shonto lobe gadigi ba do bege digi yebra lava shentele gogo bege yebra lava shonto liba yaga dige baga dege bege degele gogo bege Yebra Santa Laba, Yebo Dogo Begedege, Yabra Laba Shonto Lobe, Gadalaba Godobe, Yebra Laba Shonto Lobe, Yaba Gadogo de Begede, Badaba Daba Dege Dogoba, Yebra Laba Godo Begedege, Yaba Liga Bogo, Yebo Lobe, Yeba Shapranta Liba Daba do Begedebe, Shebranta Laba Dogobe, Debe. Senhor, oramos e declaramos a restauração. A dor passa por cima a partir de hoje, não só hoje. A dor passa por cima a partir de hoje. O desejo que a tua serva tem de fazer mais para ti, de fazer mais por ti, de fazer mais pelo teu evangelho, mas por vezes essa dor limita, Pai, na noite de hoje, pelo poder que há no teu nome. Oramos e declaramos que a restauração nos nervos, a restauração nos músculos, a restauração nas veias, a restauração nos ossos, a restauração no sangue, há um poder acima de todo nome. Pai, oramos e declaramos a restauração completa. Yebagadiga, Yebologobade, Yebrolibeshente, Yegadogolobegedegede, Yebralaba, Shonto Lobegai, Gedei.
Yabragadeliba Chantalabade. Toda dor seja removida, toda dor seja removida, toda dor seja removida, toda dor seja removida. Haja uma restauração completa, haja uma restauração completa, haja uma restauração completa. Nesta posição, desta forma, haja uma restauração completa. Ainda haverá estrutura para pegar netos no colo, ainda haverá estrutura para brincar com netos no colo, ainda haverá estrutura, porque é um decreto perpétuo, é um decreto perpétuo. Pai, nós oramos e declaramos: seja perpétua essa cura, seja perpétua essa restauração. Pai, completa a obra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Não fique calado, vai orando, vai orando. Tem coisas nessa noite, tem que passar por cima. Não podem permanecer na tua vida, tem que passar por cima. Não podem permanecer na tua vida, tem que passar por cima. Tem que passar por cima, 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 tem que passar por cima. Senhor, Senhor, restaura, restaura. Nessa noite nós estamos pedindo, Senhor, restaura, 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 Deus. Aquilo que está oprimido, passa por cima, 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 passa por cima. Tu és Deus, fora de ti não há outro. Yagalaba Yabagadeliba Chega da galaga dogo Yebalaga de bogo begeliga Laga de geliga dogo begesheke Yabalaga de boluda Yagalaba de geliga Chega lavanto liga daiga lugobe Ibrogo do lobega de libra antalaige do golibe Yebrogo do lobega de liba Yabalaga dogo begeliba Yabalaba de gelogo bagadiga Yebologo bege Yebalibogobo Yebalibodobe Yebagadelibogo begedelebo Yabalebogo do begediba Yagadabalaga do bediba. Ah, Jesus. Ora. Meu Pai, te agradecemos, Senhor. Te agradecemos, Pai, porque Tu és bom. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor vem nos ensinando, ó Deus, a ganhar na antecipação. Senhor, Tu fizeste a Páscoa muito antes, Tu desenhaste o sacrifício muito antes. Pai, tudo aquilo, Senhor amado, que o Senhor está fazendo, que o Senhor fez neste culto, o Senhor fez na antecipação. Pai, em nome de Jesus, Deus, colocamos, Senhor, Teu Filho nas Tuas mãos e declaramos, e declaramos, e decretamos, e declaramos, e decretamos, e declaramos, e decretamos, e declaramos, e decretamos, pelo poder que há no nome de Jesus, pelo poder que há no nome de Jesus, pelo poder que há no nome de Jesus, haja uma mudança. A vida pode parecer perfeita, mas ela ainda não é completa, ela não é completa. Senhor, vem completar na vida do Teu Filho aquilo que deseja seu coração, vem completar na vida do Teu Filho aquilo que deseja seu coração, vem completar na vida da sua esposa aquilo que deseja seu coração. Pai, nós oramos
nós decretamos, Senhor, tudo que está fechado, tudo que está parado, tudo que está inerte, tudo que não brota, tudo que não prospera, Senhor, por amor do teu nome, ainda que não haja capacidade de suportar, Senhor amado, pelo decreto que é no nome de Jesus, haverá sinais, haverá prosperidade, haja o produto da oração, pelo poder que é no nome de Jesus, produto da oração, Senhor. Oro e declaro no nome de Jesus que se abra, Pai, aquilo que deseja teu filho, tua filha, que se abra no nome de Jesus, Pai, ainda que seja por aliança, ainda que seja por altares, ainda que seja por enfermidade, ainda que seja por doença, Pai, ao nome acima de todo nome, do qual todo joelho se dobra e toda língua confessa que é Deus. Em nome de Jesus, oro e declaro: haverá produto. Pai, te agradecemos, Senhor, porque tu és bom. Tua graça e misericórdia dura para todo sempre. Obrigado, Jesus, porque o que o Senhor fez, falou, pregou, tocou, sempre foi muito antes de nós aqui estarmos. O Senhor já tinha feito, o Senhor já tinha falado, o Senhor já tinha identificado, o Senhor já tinha decretado, Senhor amado, como Páscoa sendo um decreto perpétuo, Senhor amado. Nós também, Senhor amado, reiteramos na nossa oração um decreto perpétuo no nome de Jesus. Tudo aquilo que está fechado nesta igreja, no povo desta igreja, toda enfermidade, todo altar, tudo que se levanta contrariando a vontade de Deus sobre nossas vidas, a vontade de Deus sobre esta igreja, a vontade de Deus sobre os utensílios, a vontade de Deus sobre a liderança da igreja, a vontade de Deus sobre o pastor, sobre a vida do pastor, Senhor amado, nós declaramos no nome de Jesus, Pai, nesse ano, neste mês, passará por cima e nós viveremos o sobrenatural de Deus, Pai. Que nessa noite, ainda nesta noite, o Senhor completa Páscoas, Páscoa no nome de Jesus, Páscoa no nome de Jesus, que a infertilidade não tenha mais lugar, que a esterilidade não tenha mais lugar, que a miséria não tenha mais lugar, que a doença não tenha mais lugar, que a dor não tenha mais lugar. É o que nós oramos, declaramos e decretamos, pelo poder que é no nome de Jesus. Deus, completa em nossas vidas a tua Páscoa, não que tenha de fazer, mas que nós tenhamos de viver por completo, de forma perpétua.